Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do RZTR11, o RISA Terrax. É um fundo imobiliário que compra fazendas, e arrenda para produtores rurais. Se você é investidor do RZTR, fique com a gente, vamos mostrar as últimas atualizações do fundo, informações importantes para você, investidor. E se você não investe ainda nesse fundo, fica o convite para conhecê-lo, um fundo que tem uma característica bastante interessante. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo informações gerais sobre as principais lavouras ali que são plantadas nas fazendas do fundo, Começando pela soja, a soja já estava em processo avançado ali de colheita, quando aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, o efeito na safra foi relativamente pequeno, uma potencial aí de 1 a 2 milhões de impacto de toneladas do grão, O preço da soja ele está num patamar historicamente mais alto, ele caiu em relação àquele pico, atingido ali em 2020 a 2022, mas se a gente observar em relação ao período anterior ali, o patamar hoje está num nível historicamente um pouco mais alto. O milho ele está com um avanço também na sua colheita, 80%. A gente tem também um gráfico semelhante para a situação do milho, ele estabilizando ali num patamar de preço ligeiramente mais alto do que era o preço praticado até então. E o algodão ele está começando a colheita em alguns estados, Está uma fase posterior, aqui também temos a evolução do seu preço, ele atingiu um valor bastante alto em 22 e depois ele caiu e está hoje num patamar historicamente alto ainda. Então, as três principais commodities agrícolas desse fundo, estão numa situação mais baixa de preço em relação ao pico recente, mas em um patamar historicamente alto em relação ao preço que se tinha anteriormente. Vamos pular então para os resultados financeiros, O fundo apresentou aí uma receita de 17 milhões de reais, com as suas despesas, ele deu um resultado por cota de 87 centavos. Ele distribuiu 90 centavos, mas ele ainda possui 2,95 por cota, que é resultado acumulado da negociação de uma fazenda recente. Eu vou deixar o link aqui para vocês, no vídeo anterior a gente sobre esse mesmo ativo a gente comentou aí a respeito da negociação dessa fazenda. Falar um pouco da estratégia dele, O fundo ele tem a estratégia Sale and Leaseback, que ele basicamente compra a terra do produtor rural e arrenda ela para o mesmo produtor. É uma forma do produtor se capitalizar fazendo isso. A estratégia Buy to Lease, ele compra a terra de um terceiro e arrenda para o produtor rural, vai ter um contrato de arrendamento aí dessa terra. E tem a estratégia que ele chama de Land Equity, que basicamente ele compra a terra para buscar vender ela mais para frente e obtendo lucro aí dessa transação. São as três principais estratégias. Hoje ele está com uma posição de Land Equity um pouco acima, do que deveria ser a sua alocação-alvo, e o restante aqui, a maior parte ali, ele tem essa estratégia de sale em leaseback, mas ainda está baixo, a alocação-alvo dele é 57%, ele está com 53% nesse momento. Vamos falar então dos principais ativos do portfólio, A gente tem a fazenda Paranatinga, uma fazenda que fica em Sorriso, Mato Grosso, região produtora de soja, As culturas são soja, milho e sorgo. Então ela está arrendada para o grupo Lehman, Ela tem um valor total de 372 milhões de reais essa fazenda. Temos a fazenda Clarão da Lua em Vanderlândia, Tocantins, também voltada aí para cultivo de soja e milho, Atualmente ela está com pastagem em eucalipto, uma fazenda de 156 milhões de reais. E temos o Chapadão da Serra em Sambaíba, Maranhão, com soja e milho, 85 milhões de reais essa fazenda. Esses são os três principais ativos do fundo.
Bom, vamos falar de rendimento acumulado, né? Então a gente tem ali um retorno bruto total em 2023 de 22%, em 2024 uma perda de 5,2%. O CDI deu 4,4 em 24 e 13 em 2023. Portanto, ele ficou aí acima do CDI em 2023, mas 24 tem sido um ano ruim para o fundo, né? A evolução ali desde o início, então a gente tem ali que ele obteve um resultado melhor do que o CDI. A gente tem 122 mil investidores e uma liquidez média diária de 5 milhões de reais. Então tem uma boa liquidez, que é um valor aí interessante para o investidor ficar tranquilo a respeito desse quesito do fundo. A gente busca também apontar os piores ativos do fundo, né? Aqui vamos colocar aqui é, três ativos, né? Que basicamente a Fazenda Monte Cristo 1 e 2 e a Fazenda Clarão da Lua são dois ativos que estão na lista, né, como ativos que estão com plantação de eucalipto e pastagem. Portanto, eles não estão arrendados no momento, né, não estão gerando receita para o fundo nesse momento. E aqui a gente tem a Água Funda em São Francisco, né? Que é uma fazenda relativamente menor, né? Então, por conta disso, ali ela gera um valor menor para o fundo. Então, esses são os três ativos, assim, apesar dos grande parte, né? Praticamente a totalidade serem bons ativos, né? Por esses motivos, eu escolhi esses três ativos para a gente ter aí a lista dos piores. Vamos para a visão geral, então, do fundo, né? A gente tem ali, como eu comentei, né? A gente tem aquelas duas fazendas em Tocantins, né? Que não estão arrendadas, né? Apontar aqui que fica mais fácil, né? Não aplicável, né? Elas estão sem arrendamento. E, como eu disse, a receita menor aqui para essa fazenda no Maranhão, que ela representa aí uma taxa de 10%. No arrendamento a gente observa que todas as demais aqui têm uma taxa bem maior. Então, somente explicando ali o critério. Aqui a distribuição, então, da receita para cada ativo, né? Então a gente tem aí uma boa dispersão ali, né? Ah, outro ponto importante, né, são as atualizações, né, a respeito da movimentação sua de portfólio, tanto para arrendamentos quanto para aquisição, né? Ah, então, o fundo ele celebrou um contrato ali de compra e venda, né, por 23 milhões de reais no município de Santa Rosa, no Tocantins, tá? Então temos aqui os detalhes, né? Isso daí vai já gerar um resultado de 17 centavos ao ano por cota, né? Lembrando que é ao ano, não é mensal esse resultado, tá? Um outro contrato também, um contrato de arrendamento para 15 anos, com 63 centavos ao ano por cota, né? A gente tem também os aditivo contratual, né? Em que aumentou ali o valor de arrendamento por hectare de 3.700 para 5.700, que vai ter também um impacto positivo. Outra renovação de contrato de 4.200 para 6.400 por hectare, mais um impacto positivo de 18 centavos. E a repactuação de um arrendamento de 5.200 para 5.600. Então, de maneira geral, a gente tem as movimentações ali de contratos, né, impactando positivamente aí a distribuição futura anual aí do fundo. Esse é um ponto importante para o investidor, né? Deve trazer aí melhores resultados mais adiante. Aqui temos o gráfico da evolução do preço da cota, né? Já esteve em patamares mais baixos, né? Mas agora tem apresentado queda, abrindo aí uma possibilidade interessante para o investidor que pretende investir nesse fundo, né? São 127 mil cotistas, né? A liquidez diária média recente de 2 milhões de reais, que é uma boa liquidez. Vamos comparar agora, então, o RZTR com outros fundos, né? Alguns FIAGROS, fundos de logística, de agronegócio, né? O dividend yield dele
Ele fica intermediário, mas é um bom dividend yield, 13,6% para um fundo de tijolo, né? Vamos considerar assim, acaba sendo interessante. A relação preço-valor patrimonial de 0,95, ele teve queda do dividend yield nos últimos 3 anos, 4%. Uma excelente liquidez diária, bom número de cotistas, e o fundo tem uma taxa de administração um pouco alta, 1,25%. Os rendimentos, né, para quem investiu há 1 e há 2 anos atrás, então tivemos aí um resultado de 13% contra 3,7% de inflação e 19% contra 8% de inflação. Então, quem investiu recentemente nesse fundo teve bons resultados. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no RZTR11. Do lado positivo, as commodities agrícolas se estabilizaram em preços historicamente mais altos do que a gente tinha lá antes de 2019. O resultado acumulado de venda de terra ainda a distribuir, né? Então o fundo ele tem uma margem ali para distribuição, né? Então ele está distribuindo um valor ligeiramente acima do seu resultado. Um bom nível de liquidez e porte relevante do fundo, são contratos longos, a renovação de contrato de modo a aumentar o valor do cotista, né? Já do lado negativo, é um mercado específico em determinadas lavouras, né? Se a gente tiver problemas com essas commodities, né? O fundo acaba sendo impactado, uma vez que o produtor vai ter dificuldade em pagar os seus compromissos. Taxa de administração alta e queda dos dividendos nos últimos 3 anos. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.